E aí, meu criador de riqueza? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente já ouviu falar em lei da atração para dinheiro. Talvez já tenha tentado. Talvez tenha funcionado um pouco e depois sumido. Esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar por que a maioria das pessoas usa a lei da atração do jeito errado e como ativar ela da forma que os grandes nomes da riqueza, de Napoleon Hill a Carnegie, descreveram nos seus textos mais profundos. Não é pensamento positivo, não é visualização com fundo de praia. É um mecanismo mental específico. E quando você aprende a operar esse mecanismo, a forma como você enxerga dinheiro e como ele responde a você muda completamente. Eu levei tempo para entender isso. Consumi material sobre mentalidade financeira por anos, sem conseguir aplicar direito. Sabia tudo na teoria, ficava igual na prática. Até que eu li uma passagem específica de Napoleon Hill que virou o meu mundo de cabeça para baixo. Mas tem um detalhe nesse mecanismo que quase ninguém menciona. Um passo que a maioria das pessoas pula, e que é exatamente o que faz tudo desmoronar. Eu vou te contar qual é. Ele aparece no passo 6 desse vídeo. E antes da gente entrar nisso de verdade, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Aqui no Prosperium, eu trago toda semana a ciência da riqueza destrinchada. Não motivação vazia, não fórmula mágica. Pensamento de elite aplicado ao dinheiro de verdade. Deixa o like também, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir o que você vai ouvir agora. Passo 1. A descoberta perdida. Em 1908, um jovem jornalista chamado Napoleon Hill recebeu uma missão incomum de Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo na época. Carnegie queria que Hill passasse os próximos 20 anos entrevistando as maiores fortunas da América para descobrir o que elas tinham em comum. Não era sobre berço, não era sobre sorte. Era sobre um padrão mental específico que todas elas operavam, às vezes sem nem saber nomear. Hill passou mais de 2 décadas fazendo isso. Entrevistou Ford, Edison, Rockefeller, Morgan. E no final documentou tudo num livro que até hoje é o mais vendido sobre riqueza no mundo. O curioso é que a parte mais importante do livro, a que explica o mecanismo real, fica enterrada no capítulo 4. A maioria das pessoas não chega lá, ou lê sem entender o que está lendo. Passo 2. Desarme o ceticismo. Eu sei como isso soa. Lei da atração, mentalidade de abundância, vibração financeira. Eu entendo o ceticismo. Eu mesmo já torci o nariz para esse vocabulário. Mas presta atenção numa coisa. Os homens que construíram as maiores fortunas da história não eram místicos. Carnegie era engenheiro. Ford era mecânico. Rockefeller era contador. Eles eram pessoas extremamente práticas. E mesmo assim, todos eles descreveram o mesmo fenômeno. Uma conexão entre o estado mental e os resultados financeiros que vai muito além do que parece. Então, se você é cético, tudo bem. Continua assistindo como cético, só que com a mente aberta. Passo 3. O conhecimento antigo. Esse princípio não começou com Napoleon Hill. Aristóteles já escrevia sobre o poder do desejo como força motora da ação humana. Os estoicos, Marco Aurélio, Sêneca, documentaram extensamente a relação entre o que a mente foca e o que o corpo executa. Mas foi nas tradições dos grandes mercadores que esse princípio ganhou forma prática. Havia um conceito que os historiadores chamam de mente preparada. A ideia de que o comerciante que mentalmente já se via como rico tomava decisões diferentes do que o que ainda se via como pobre. Não era espiritualidade, era estratégia. A mente que acredita que vai prosperar procura ativamente oportunidades. A mente que acredita que vai falhar inconscientemente as sabota.
Hill só sistematizou o que os grandes de cada era já sabiam. Passo 4. A ciência confirma. Agora, se você quer a parte científica, ela existe. Pesquisadores de Stanford publicaram estudos sobre o que chamam de mindset de crescimento. A diferença entre pessoas que acreditam que suas capacidades são fixas e pessoas que acreditam que podem ser desenvolvidas. Os resultados são consistentes. Pessoas com mindset de crescimento tomam mais iniciativa, persistem mais diante de obstáculos e, no longo prazo, constroem mais riqueza. Mas tem um detalhe que vai contra o senso comum. Não é o otimismo que faz diferença. É a clareza de intenção combinada com ação orientada. Você pode ser pessimista e, ainda assim, ativar esse mecanismo. Porque ele não depende de sentimento. Depende de foco e direção. Passo 5. A terceira prova. E aqui entra algo fascinante. Estudos de neurociência sobre tomada de decisão financeira mostram uma consistência absurda. Pessoas com uma imagem mental clara de onde querem chegar financeiramente tomam decisões significativamente melhores no dia a dia, mesmo sem ter mais informação do que os outros. O que muda não é a sorte. É o filtro pelo qual o cérebro processa as oportunidades. Quando você tem clareza do destino, o seu sistema de atenção reticular, basicamente o filtro do seu cérebro, começa a destacar tudo que é relevante para chegar lá. Você começa a ver oportunidades que antes estavam invisíveis. 3 campos independentes: filosofia clássica, psicologia moderna e neurociência chegaram ao mesmo ponto. Isso não é coincidência. Passo 6. A síntese. O passo que a maioria pula. Aqui está o ponto que eu mencionei no começo, o que quase ninguém fala. A lei da atração, da forma como Hill descreve, tem 3 componentes. A maioria das pessoas pratica um. Alguns praticam 2. Pouquíssimos operam os 3 juntos. Componente 1. Desejo ardente com especificidade. Não quero ser rico. Quero X reais até Y data para fazer Z. A mente precisa de um alvo com coordenadas precisas. Componente 2. Fé racional. Não religiosa, não mística. É a crença cultivada de que o resultado é possível para você especificamente. Isso se constrói com evidências, com pequenas vitórias, com estudo de quem já chegou lá. Componente 3. Plano de ação em movimento. Aqui está o passo que mata tudo quando está ausente. Você pode ter o desejo mais claro do mundo e acreditar 100%, mas sem um sistema de ação em operação, a mente não registra como real. Ela ainda trata o objetivo como fantasia. Os 3 juntos criam o que Hill chamou de transmutação do desejo. O momento em que o objetivo mental começa a se materializar em decisões e oportunidades concretas. Se você entendeu isso, você já saiu na frente. Passo 7. Por que esconderam? Aqui vai uma pergunta legítima. Se isso funciona, por que não é ensinado em todo lugar? Porque um ser humano que sabe como ativar seu potencial financeiro de forma autônoma é mais difícil de ser vendido para ele produtos de atalho. A indústria de autoajuda tem interesse financeiro em manter a lei da atração no campo do vago e do místico. Quanto menos prático, mais a pessoa precisa de mais cursos, mais livros, mais coaches. Carnegie, Hill e os outros que documentaram esse conhecimento foram muito mais práticos do que a versão popular sugere. O que chegou até a maioria das pessoas é uma versão diluída, sem o mecanismo real por baixo. Passo 8. O que mudou em mim? Quando eu entendi de verdade esses 3 componentes, a primeira coisa que fiz foi revisar onde eu estava aplicando energia de forma errada. Eu tinha clareza de desejo, tinha algum nível de fé, mas o meu plano de ação era genérico demais para funcionar como âncora mental. Quando eu adicionei especificidade ao plano,
quando ele ficou concreto o suficiente para ser executável, algo mudou na forma como eu tomava decisões cotidianas. Não era mágica, era o meu cérebro finalmente tendo coordenadas claras para trabalhar. Passo 9. O primeiro passo. Então, aqui está o que você pode fazer hoje, antes de qualquer coisa. Pega um papel, não o celular, papel mesmo, e escreve 3 linhas. Qual o número financeiro que você quer atingir? Até quando? O que você precisa aprender ou fazer que ainda não está fazendo? Esse terceiro é o mais importante, porque ele te força a identificar o gap entre onde você está e onde quer chegar. Na maioria dos casos, esse gap tem um nome: falta de conhecimento aplicado sobre como o dinheiro realmente funciona. E aqui eu vou ser direto com você. O desejo claro e a fé racional você consegue desenvolver com conteúdo, com vídeos como esse, com os livros certos. Mas o terceiro componente, o plano de ação em movimento, precisa ser construído em cima de conhecimento real sobre dinheiro. Porque um plano construído na ignorância financeira não vai a lugar nenhum, por mais que você acredite nele. Por isso, eu deixei na descrição o link de um curso que eu recomendo para quem está nesse ponto da jornada: Os Segredos dos Investimentos para Iniciantes. Ele não é sobre ficar rico rápido. É sobre construir o conhecimento que faz o seu plano de ação ter base real. Como o dinheiro funciona, como ele se multiplica, onde colocar o que você tem para que ele trabalhe enquanto você dorme. Muita gente que veio por aqui me mandou mensagem depois de acessar, dizendo que foi a primeira vez que o assunto de investimentos fez sentido de verdade. O link está na descrição. Primeiro link. Dá uma olhada. Passo 10. Você agora sabe. A maioria das pessoas vai continuar usando a lei da atração da forma vaga, esperando que o universo entregue sem ter plano, sem ter conhecimento, sem ter especificidade. Você não precisa ser essa maioria. Você agora sabe que o mecanismo real tem 3 partes. Sabe que a ciência confirma. Sabe que os maiores nomes da história da riqueza documentaram isso antes de qualquer guru moderno existir. A diferença entre quem atrai prosperidade e quem só deseja é simples. Um opera o sistema completo, o outro fica na primeira camada. Se você quer construir a base financeira que vai sustentar tudo isso, o conhecimento que faz o plano de ação funcionar de verdade, o link do curso está na descrição. Primeiro link. Agora eu quero saber de você. Qual dos 3 componentes você acha que está mais fraco no seu momento atual? Desejo, fé ou plano de ação? Comenta aqui embaixo. Eu leio tudo. E já tirei ideia de vídeos inteiros de comentários daqui. Obrigado por ficar até o final. E lembre-se, prosperidade não é sorte, é escolha.